quero compartilhar com você nessa noite um pouquinho do que... Eu não sei, eu espero que todos, né, tenham tido a oportunidade de ler o livro de João. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas. Aqui agradecimento, tá? Só peguei para botar aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós estamos lendo o livro de João, né? Eu espero que você esteja lendo, porque o que fortalece a minha vida, o que fortalece a tua vida, irmão, é o tanto de leitura e de Bíblia, é de palavra, de oração. É isso que vai te sustentar, amém? Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre algo que... Eu fiquei a pensar nesse texto e isso chamou muito a minha atenção. E engraçado é como a palavra de Deus, ela se renova, amém? Você pode ler hoje. Amanhã você vai ler o mesmo texto. Deus tem algo novo para te entregar, amém? Então abra aí a sua Bíblia. Nós estamos falando da campanha Vivendo em Plenitude, ok? Mas hoje eu quero falar sobre, se você está anotando, tem hábito de anotar, eu quero falar hoje com você sobre cegueira espiritual. Cegueira espiritual. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Muitos já leram esse texto, eu já li esse texto várias vezes. Mas esses dias, Deus me trouxe uma revelação desse texto. João, capítulo 9. Que fala sobre o cego. Deixa só eu abrir aqui, que eu quero ler nessa versão aqui com vocês. É muito interessante esse texto, irmãos. Nós vamos ler o texto, tá? Mas alguns versículos eu vou passar, tá? Porque o texto é muito grande, mas nós vamos entender nessa noite. Então, João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Aí eu quero agora que você vá comigo para o 4. Obrigada. O 4 diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou a ver. Voltou vendo, em outras versões. Versículo 8. Seus vizinhos e seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-lhes eles. Ele, porém, respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Versículo 12. Eles te perguntaram:
onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 13. Preste atenção no que a palavra de Deus vai te dizer nessa noite. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperará a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura na terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais, repita comigo, igreja, sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. E tomaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado. Então mandaram buscar os seus pais. Olha, quero que você pare e pense. Olha o alvoroço. Olha o tumulto que aconteceu porque Jesus curou no dia de sábado. Escute, preste atenção, vamos continuar lendo, é um pouquinho grande, mas eu preciso ler para que você entenda. E aí onde eu parei? Então perguntaram, aí o que eles fizeram? Mandaram chamar os pais, né? Manda chamar os pais, para que os pais possam reconhecer se realmente é filho deles. Aí, olha os pais abençoados, oh Jesus, imagina, olha os pais. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado. Então mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Ele fez uma pergunta: como ele pode ver agora? Olha a resposta dos pais. Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Preste atenção. Aí volta de novo para perguntar para o cego. Preste atenção. Pela segunda vez, imagina, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Presta atenção, pastora Joana. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, que ele me curou. Está entendendo? Eu quero que você pense isso. Jesus fez o milagre. Aí não podia fazer o milagre porque era sábado. Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. E aí, as pessoas começam a olhar e perguntar para ele: mas não é você o cego? Não é você que pedia esmola? Não era você que ficava aí? Sim, sou eu. Não, acho que não é ele não. Acho que é outra pessoa. E ele insistiu dizendo: sou eu. Eu era cego e agora eu vejo. Ao invés das pessoas se alegrarem com a vitória do outro, correto? Se alegrar com aquilo que Jesus fez, não. As pessoas estavam o quê? Preocupadas e interrogando, sabendo quem ele era. Por que curara? E por que curou nesse dia? Ele é um pecador, ele é um profeta. E chama o cara de novo.
Olha só, mais uma vez. Diga-nos, quem te curou? Ele é Deus? Ele é profeta? E o cara levanta, já indignado. Olha, quem ele é, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que ele me curou. E aí, gente, o que me chamou a atenção nesse versículo é agora. Presta atenção. E ele respondeu, né? No versículo 26, ele fala assim: então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu os olhos? De novo. E ele respondeu: já disse a vocês, e vocês não me deram ouvido. Porque querem que eu conte novamente? Acaso vocês também... Aí o cara já começa... Por acaso vocês querem ser discípulo deles? Olha que coisa fantástica, gente. Olha só. Então, eles os insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus... Preste atenção. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem você ousadia para nos ensinar? Querido, sabe o que eu fiquei impressionada com esse texto? Que muitas das vezes, nós crente, hoje só tem crente aqui dentro. Nós, crente, filho de Deus. Que muitas das vezes, irmãos, aqui houve uma confusão, aqui houve um tumulto, porque houve um milagre. Porque alguém era cego, e esse alguém conseguiu crer que Jesus podia curar, e esse camarada foi curado. Mas note uma coisa que interessante: quando os seus olhos foram abertos, não foi só os seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais, porque ele começa a se posicionar até mesmo diante dos fariseus. Ele começa dizendo o seguinte: olha, quem ele é eu não sei, mas o que eu sei é que ele me curou. Como pode? Vocês estão dizendo que ele é um pecador. E aí o cara começa a falar com eles: peraí, como ele pode ser um pecador e fazer tal milagre? Porque nós sabemos que Deus só ouve aquele que teme a Deus. Como é que esse cara sabia disso? Como é que ele sabia disso? O cara era cego de nascença. E os seus olhos foram abertos. E muitas das vezes, irmão, nós, eu, você, nós, precisamos que todos os dias que os nossos olhos espirituais possam ser abertos. Porque a pior coisa que tem é eu falar. Vou dar aqui o exemplo da pastora Joana. Eu estou falando para a pastora Joana, olha, você precisa crer, olha, vai dar certo, olha, o teu milagre vai acontecer. E aí, eu estou falando uma língua, e a pastora Joana está falando outra língua. A Bíblia diz que precisa haver concordância. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu preciso concordar. E ele começa a dizer, e aí começa uma discussão. Não foi. Não pode. Não, porque ele não é de Deus. E aí o cara se levanta e fala assim: olha, quem ele é, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: ele me curou. E eles começam a dizer:
Aí ele começa, peraí, você quer ser profeta? Você quer ser discípulo dele? Porque a linguagem não bate. Porque a fala é outra. Lembra lá quando a filha de Jairo morreu e que Jesus fala assim, ó, calma, ela não morreu. Mas qual era o ambiente, né? Foi até a Bispa Lúcia quando veio aqui pregou sobre isso. Qual era o ambiente que estava ali? Um ambiente de morte. Um ambiente de tristeza. E Jesus chega e fala assim, calma, ela não morreu. Gente. Porque Jesus veio para mudar, querido. Eu quero te dizer isso. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda a minha fala. Senhor, muda os meus... Irmãos, nós temos tanto sentimento ruim dentro da gente. Nós temos tanta fala esquisita dentro da gente. E o que eu quero te dizer nessa noite, que é necessário que os teus olhos espirituais sejam abertos. Porque muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos vindo para a igreja, nós estamos nos discipulados, nós estamos isso, mas eu não estou conseguindo entender. Sabe quando você fala, uma pessoa fala uma coisa com você e você não está conseguindo entender nada do que a pessoa está falando? E aí você precisa pedir, Senhor, abre minha mente. Me dá um novo entendimento, Senhor. Eu preciso ver. Eu preciso ter discernimento. Porque é necessário. Eu preciso ter discernimento. Principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, querido. De duas uma. Ou você vai andar por fé. Ou eu vou profetizar por fé. Ou eu vou andar segundo as minhas dificuldades. Ou eu vou andar segundo as minhas lutas. Segundo os meus medos. E ele continua dizendo. E perguntaram novamente. Quem é? O que ele fez? Ele me curou. Ele me curou. Ele te deu vida. E a Bíblia diz que ele te deu vida em abundância. Então, querido, se ele nos deu vida em abundância, por favor, faça isso valer a pena na sua vida. Ande por fé, declare por fé. Eu estava ainda há pouco conversando com uma moça que ela veio aqui conversar comigo. Eu estava falando para ela, ela falou assim, poxa, mas a minha mente, né? A minha mente já está acostumada. A minha mente, eu já penso coisa ruim. Eu falei, para. Falei, querida, pensa ao contrário. Começa a liberar uma palavra. Que algo bom vai acontecer. Acorda de manhã, ao invés de você dizer, ai, mais um dia. Ai, o dia vai ser difícil. Ai, querida, começa a liberar uma palavra de fé sobre a sua mente. Começa a declarar, Jesus, esse dia vai ser bom. Senhor, eu vou vencer. Senhor, isso não é força de pensamento. Isso é palavra declarada. E a Bíblia diz que há força na sua palavra. Quando você declara, vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Vai acontecer. Porque esse Deus que curou esse cara é o mesmo Deus que você serve. E o que Deus me falou ontem, Deus falou para mim, filha, isso não aconteceu no passado. Quer ver um texto que eu leio, que eu entro em crise com esse texto? De João também. Que Jesus fala assim, ó, se você crer, você fará as obras que eu fiz. Alguém aqui já viu o morto ressuscitar? Você já viu, gente? Alguém já viu, gente? De repente alguém viu. Alguém já viu alguém ser curado do câncer? Eu já vi. Alguém já viu Jesus restaurar casamento? O meu foi restaurado. Alguém já viu algo que você fala assim, é algo extraordinário acontecer? Eu já vi. Mas Jesus fala assim, se você crer, você vai fazer as obras. E pensa, gente, eu entro em crise com esse versículo. Sabe por que eu entro em crise com esse versículo? Porque às vezes eu, Liliane, acabo murmurando. Acabo me decepcionando.
acabo parando. E Jesus está falando para mim assim, ó, eu não falei para você que no mundo você vai ter aflição? Eu não falei para você que no mundo você vai cansar? Eu não falei? Mas a Bíblia também diz, mas se você crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é renovo. O que nós precisamos como crente, irmãos, é ser renovado. O que nós precisamos como crente é sermos envolvidos por essa glória. É sermos envolvidos pela palavra de Deus. Eu gostei muito conversando ali um pouquinho com um casal. Kessia, não vou esquecer mais o nome dela. Também não vou esquecer mais o seu nome não, tá? E a gente conversando, e ele falou uma coisa muito interessante. Não, estamos orando, contando um pouquinho do testemunho. Irmãos, não deixe de orar não, irmãos. Coloque a sua vida no altar, querido. Não tome atitude precipitada. Ouça a voz de Deus. Ouça. Não, às vezes nós somos conduzidos. Não, seja conduzido pelo Espírito. Ouça a voz do Espírito. Declare o Espírito. Sabe por quê? Porque quem vai te respaldar, quem vai te levar, quem vai te garantir é o Espírito Santo. E às vezes nós vamos tudo no automático. Sabe? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Mas o que Deus está falando com você, querido? O que Deus está falando com essa igreja? Eu falei, Senhor, 30 dias orando. Meu Deus, tem alguma coisa nova surgindo para nós. Tem alguma coisa nova surgindo para os casais dessa igreja. Amém, casais? Tem alguma coisa nova surgindo para os jovens. Amém? Tem alguma coisa nova surgindo para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Mas não pare. Deixa a nuvem de Deus te conduzir. Deixa a glória de Deus te conduzir. Deixa o Espírito te conduzir. E não pare. Abre os seus olhos espirituais. O homem natural não consegue compreender a coisa do Espírito. E é por isso que você precisa abrir os seus olhos espirituais nessa noite. É por isso que você precisa ver. É por isso que você precisa olhar e falar assim, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não abro mão de orar. Eu não abro mão. Entenda isso. E tem pessoas que olham e falam assim, você? Nossa, é muito ruim isso, né? Você está lá cheio de fé, você está lá declarando, você está lá pulando. E está a pessoa assim, olhando para a tua cara, sem entender nada. E você prefere dizer assim, Senhor, eu prefiro ouvir a Tua voz. Eu prefiro ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso Te adorar. Ainda que as pessoas não entendam. Foi o que esse cara fez. E depois, se você for ler lá no finalzinho, ele fala assim, ó, Jesus ouviu que eles estavam perguntando, aí ele fala assim, ó, Jesus disse, eu vim a este mundo. E aí ele continua dizendo, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seria culpado do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Às vezes nós estamos enxergando, irmão. Às vezes nós estamos enxergando, nós não somos cegos, mas nós estamos cegos espiritualmente. Mas o Senhor precisa abrir os nossos olhos. É na sua casa, é no seu trabalho, é com os nossos filhos, é até mesmo na igreja. Ah, que isso, pastora? Todo mundo na igreja está no mesmo espírito. Deveria estar no mesmo espírito, mas nem sempre estão no mesmo espírito. Então, querido, nessa noite, que os céus se abram sobre você,
Que o céu se abra sobre a minha vida. Que o céu se abra sobre cada pedido de oração desse. Cada pedido de oração, cada clamor, eu até entendo. Tem coisas que são naturais, né? Desde quando nós viemos para cá, nós tínhamos muita dificuldade com os nossos vizinhos. Porque a igreja é colada. Até quando o nosso bispo veio aqui, porque geralmente quando a gente vai alugar um espaço, né? O bispo, ele vem antes para ver. A primeira coisa que ele falou, é muito perto. É vizinha aqui do lado, é vizinha aqui do lado. Só foram reclamar agora? Sabe o que é espiritual? É quando a igreja se levanta para orar. Sabe o que é espiritual, irmão? É quando você levanta para orar. Já reparou quanta coisa acontece? Do nada só surge um monte de coisa. Para dizer para você, sabe o quê? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos orar em casa. Mas a ordem de Deus não foi orar em casa, a ordem de Deus foi orar na igreja. Até esses dias o pastor Luiz e a pastora Nádia, que estão responsáveis pela oração, esses 2 dias ele está orando até em casa, pra gente, até amanhã. A minha pergunta para você nessa noite é, o que Deus está falando com o teu coração? Ouça a voz do Espírito. Seja conduzido pelo Espírito. Caminhe na direção que Ele deseja que você caminhe. Amém ou não? Para a gente terminar, eu quero só fechar com você um outro texto. Esse texto foi o texto que o pastor Marcelo estava orando. E foi um texto que ele compartilhou. Eu quero compartilhar com você também. Precisa abrir, tá? Joel capítulo 2. Diz assim: Então o Senhor mostrou zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Não tenha medo, ó terra, regozija-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas por esse povo. Isso é a palavra de Deus, que tem testificado no nosso coração. E nós vamos ver, querido, nós vamos ver coisas grandes sobre essa casa, sobre as nossas vidas. Amém?
E o Senhor já tem enviado homens e mulheres de Deus para nos ajudar, para somar. E isso é resultado de oração. Isso é Deus movendo. Não posso entender de outra forma. Amém? Então, gostaria que você colocasse de pé. Aleluia.